graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de oração, momento de fé, momento de esperança. Eu tenho plena certeza de que Deus tem algo de especial para falar contigo aqui hoje, para fazer em sua vida, casa e também na sua família. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa seu like, compartilhe e não esqueçam de fazer o seu pedido de oração, tá bom? Caso Deus toque ao teu coração para ofertar no canal, fique à vontade. Na descrição deste vídeo tem as informações que você precisa, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Prezados, gostaria de ler a palavra de Deus nesse dia abençoado e a minha Bíblia está aberta no livro de Amós. Amós, o capítulo é o 7 e o versículo é o 14 e o 15. Na verdade, os versículos são 14 e 15 do capítulo 7 de Amós. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro sou e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Se eu fosse dar um tema a esta passagem bíblica, eu diria: chamados por Deus, não pelos homens. Qual é melhor? Ser chamado por Deus ou ser chamado pelos homens? Amós era chamado por Deus e não pelos homens. Até porque Amós ele era um homem simples. Ele era um boiadeiro, um trabalhador rural. Não era profeta, nem tampouco filho de profeta. Ele era um homem sem formação profética tradicional. Mas foi levantado por Deus para confrontar Israel em um tempo de corrupção religiosa falsa. E o sacerdote Amazias, ele tenta silenciar Amós, mas ele responde com autoridade espiritual: O Senhor me tirou. Irmãos, este texto é um grito profético sobre identidade, chamada e obediência. O texto fala de identidade, chamada e obediência. Amém? O que nós aprendemos aqui é que Deus não escolhe pelo currículo. Deus não escolhe pelo currículo, mas Ele escolhe pelo coração disponível. Será que tem corações disponíveis aqui nesse dia? Deus não escolhe por currículo, mas pelo coração disponível. Ele vai dizer: Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Amós reconhece a sua falta de pedigree religioso. Ele reconhece a falta de pedigree religioso. Agora, Deus não busca os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Amém?
Ele não busca os qualificados, ele qualifica os escolhidos. Se você tem um coração obediente, Deus pode te levantar em qualquer lugar. Se você tem um coração obediente, Deus pode te levantar em qualquer lugar. Amém? Sabe por quê? Deus ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor ele olha para o coração. Lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Davi foi separado. Samuel quase que ia ungir, quase que ia ungindo ali as pessoas erradas. Se não fosse a intervenção de Deus naquele momento. Escuta, quem tem um coração obediente, Deus pode levantar em qualquer lugar. Outra questão que aprendemos aqui é que Deus ele usa, ou seja, ele chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Pessoas comuns para missões extraordinárias. Eu até citei no altar domingo, vira e mexe eu cito, né, essa questão. Eu não sou filho de profeta, não sou. Não tinha profeta na minha família. Eu fui o primeiro, no caso da minha família, porque o meu pai não era profeta, minha mãe nem profetisa era. Então, eu não tinha, mas Deus me levantou. Deus me levantou. Como eu estava me lembrando quando eu estava trabalhando lá no interior, lá na roça mesmo, exatamente, trabalhando na roça, puxando enxada, isso mesmo, estava lá, ou então com uma foice. Eu me recordo que quando chegava a hora do almoço, o meu tio, mais o meu irmão, desciam para almoçar em casa e eu ficava lá porque eu estava em jejum. Aí eu ficava orando e depois tirava do bolso aquela Bíblia que era só o Novo Testamento, aquela Bíblia azulzinha. Vocês sabem quais são aquela Bíblia de bolso pequenininha. Vocês lembram daquele Novo Testamento? Geralmente tinha muito em hotéis, né? Hotéis onde você hospedava, sempre tinha uma Bíblia daquela, do Novo Testamento. Eu tinha uma daquela que eu carregava no bolso. E quando o meu tio, mais o meu irmão descia para almoçar, eu ficava ali orando, depois eu lia e começava a pregar. Sozinho, lá no meio do bananal, lá no meio do mato, começava a pregar e o vento batia nas folhas das bananeiras, dos matos, batiam, encostava no meu braço, encostava em mim e eu imaginava as pessoas me rodeando para receber oração, isso no futuro. Eu imaginava isso, mas eu pregava lá. Um roceiro que não sabia nem falar o nome de Jesus direito. Hoje o Senhor tem manifestado seu poder já há anos, né, que Ele me tirou de lá e tem me feito até sentar entre os príncipes. Sou privilegiado de estar em muitos lugares e levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Um simples homem lá da roça falou que Mucambo, eu diria que era onde Judas perdeu as meias, né? Porque as botas já tinham ficado para trás há muito tempo. Mas Deus, Ele me levantou lá. Quando eu orava na roça,
fazia campanha de jejum, oração lá na roça. Amém? E isso foi muito bom. Então Deus ele chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Por exemplo, quando eu tinha aquele rádio de pilha, depois eu comecei a levar para a roça o rádio de pilha e comecei a ouvir o programa Voz da Libertação ou então a Hora do Ouvinte que tinha na época, né? E as programações. E eu me imaginava falando ali naquele rádio. Eu falei assim, um dia eu vou falar na Rádio Capixaba. Um dia eu vou apresentar a programação A Voz da Libertação. Tudo isso aconteceu na minha vida. Eu até rejeitava as oportunidades. Fiquei trabalhando na madrugada muitos anos e também, tanto no estúdio quanto também nos postos volantes, inclusive cobrindo os grandes eventos que aconteciam no Álvares Cabral, também ali também no Tranquedão, ali sempre naquela região, cobrindo as programações e trabalhei por muitos anos cobrindo. E aquele radinho de pilha, um dia que eu entrei na Rádio Capixaba para apresentar a programação, eu me recordei lá da roça, quando eu ficava ouvindo a programação. E Deus pegou uma pessoa simples uma pessoa comum para cumprir missões extraordinárias. Eu louvo a Deus. Isso tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu me lembro, dificilmente, gente, olha só, eu estou falando de um homem boiadeiro. Ele fala, mas boiadeiro sou eu, e colhedor de sicômoros ele era. Amós, ele era um trabalhador braçal, sem influência. Deus não procura estrelas, eu sei bem disso. Ele procura servos. Deus procura servos. Deus me achou lá no interior de Guarapari. Deus me achou lá em Mucambo. Deus está levantando uma geração de Amós. Eu creio que Deus está levantando uma geração de Amós, uma geração de improváveis, escondidos, mas que estão disponíveis para serem instrumento nas mãos do Senhor. Eu creio que tem gente aqui que vieram pedir oração, só que Deus vai levantar você, que se acha uma pessoa simples, para cumprir algo extraordinário. Eu sinto que tem gente sendo chamada por Deus aqui. Amém? Você não é filho de profeta nem de profetisa. Também não é profeta nem profetisa. Só que Deus está chamando pessoas comuns para missões extraordinárias. Amém? Os improváveis. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo de número 4, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, quando os doutores, os homens da lei, lá do Sinédrio, começaram a ouvir Pedro e João falando, reconheceram que eles estiveram com Jesus. Amém? Aleluia. Quando alguém te ouvir falar, quando alguém ouvir você profetizar, vai dizer, verdadeiramente, ela esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outra questão, a chamada profética não vem de homens. A chamada profética, ela vem do céu. O texto diz, mas o Senhor me tirou de após o gado. Olha só, a origem da autoridade de Amós não era humana. A origem da autoridade desse profeta
um dos menores, esta origem é divina. Muitos hoje têm títulos, porém sem chamada. Amós tinha chamada e não tinha título. A unção verdadeira não depende de reconhecimento humano, mas depende da voz de Deus. Em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, né? Quando aprove a Deus que me separou desde o ventre da minha mãe. Então escutem, a chamada profética não vem de homens, ela vem de Deus. Outra questão, quem ouve a voz de Deus não se cala diante da intimidação religiosa ou de qualquer pessoa. Ele vai dizer, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, mesmo sendo confrontado por Amazias, que era sacerdote, Amós ele obedece à voz de Deus. O verdadeiro profeta não é movido pelo medo, mas pela missão que lhe foi confiada. Então, quem tem um envio do céu não se intimida com as ameaças da terra. Então não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, Deus ainda chama os improváveis, boiadeiros, roceiro como eu aqui, ó. Ele chama donas de casas, estudantes, trabalhadores, pessoas comuns para propósitos eternos, para missões extraordinárias. Então não despreze o tempo escondido. Amém? Foi no campo que Deus treinou Amós, como também treinou Davi, me treinou e treinou tantos outros. Então obedeça a voz de Deus, mesmo se isso significar confronto, né, com estruturas religiosas. A autoridade profética não vem de posição, mas ela vem do envio do Senhor. Eu quero orar por você nesta hora e quero só lembrar aos queridos irmãos de João Neiva, logo mais estaremos aí com vocês, hein? Logo mais estarei aí em João Neiva com vocês, junto com o Igor, minha esposa, os demais irmãos, estaremos aí, tá? Logo mais, às 19 horas, tá bom? Amanhã em Colatina, 3 horários de culto profético, eu estarei pregando no horário da noite desta quarta-feira. Oremos a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Ah, Senhor, porque teu reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Pai, querido Pai amado, mais uma vez eu me coloco diante de tua presença depois de uma palavra tão abençoada. Eu sei que o Senhor está chamando pessoas aqui, pessoas que até vieram aqui com problemas, pessoas que vieram com as suas dificuldades, chegaram até aqui. E estas pessoas, muitas delas pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados e que o Senhor os proteja debaixo das tuas potentes, maravilhosas mãos.
Meu Deus e meu Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por esse privilégio, por esta bênção tão grandiosa que o Senhor me concedeu de orar com os Teus filhos, as Tuas filhas mais uma vez. Pai, eu Te dou graças por ter me levantado, por ter me escolhido lá em Mucambo, Senhor, por ter me escolhido lá na roça, lá no interior, lá no meio do mato, no meio das bananeiras, dos coloiões, dos sapês, Pai, da braquiara, lá no meio, Senhor, do pasto, lá nas várzeas, o Senhor me escolheu. O Senhor foi lá e me encontrou naquele lugar e me levantou, Pai, me separou para algo extraordinário. Porque o que ocorre na minha vida, através da minha vida, é extraordinário. O Senhor pegou uma pessoa improvável para cumprir algo extraordinário e hoje utiliza uma pessoa comum para cumprir algo extraordinário na vida, não apenas das pessoas que estão no canal, mas de seus familiares, porque eu sou boca de Deus na vida deles e dos familiares também, dos amigos também. E quantas pessoas neste canal já tiveram as suas vidas mudadas através, ó Pai, deste canal que o Senhor usou, a minha vida como instrumento para falar com esta pessoa, para aumentar-lhe a fé em meio às dificuldades, às circunstâncias pelas quais esta pessoa estava atravessando. Quantas vidas foram mudadas, Pai, e quantas vidas ainda vão mudar. Eu disse na igreja há dias atrás, Pai, que eu não me considero bom. Bom só há um, que é o nosso Deus. E quando eu digo que eu não me considero bom, é porque aquilo pelo qual o Senhor me confiou ainda não foi concluído. A missão não foi concluída. E para o judeu, alguém só era considerado bom quando concluísse a sua missão. E a minha missão, o Senhor disse há tempos atrás que está apenas começando. E ó que eu já caminhei muitos anos, mais de 30 anos na tua presença. 34 anos vai fazer, meu Pai. E eu te louvo, eu te engrandeço na beleza da sua santidade. Assim como o Senhor me levantou, usa a minha vida para levantar outras pessoas. Usa a minha vida para levantar mulheres, homens. Usa a minha vida para levantar pessoas que estão aqui. O teu Espírito falou ao meu coração que aqui tem gente que vieram por uma necessidade. Só que o Senhor está usando a dificuldade na vida dele e dela
para que este homem e esta mulher, ó Deus, responda, porque isso é um alerta para o chamado do Senhor na vida dele, na vida dela. Ah, Pai, o chamado é grande. E o Senhor, Pai, está levantando esta pessoa para usar a vida dela para levantar outras pessoas. Eu louvo a Ti. Meu Deus, vai tocando agora nesta pessoa. Oh, glória a Jesus. Pai, que a Tua bênção repouse sobre a vida de todos. Eu oro, meu Pai, neste momento. Senhor, Tu és o Deus que chama, levanta e envia. Tu és aquele que tira os escondidos do campo, os desprezados do anonimato e os transforma em mensageiros do céu. Assim como fizeste com Amós, levanta hoje uma geração profética, não baseada em títulos, mas em relacionamento contigo. Pessoas que ouvem a tua voz e obedecem, mesmo quando são desacreditadas pelos homens. Eu oro pelos internautas e seus pedidos, Pai, neste exato momento. Alcança cada pessoa que está conectada nesta oração, seja qual for a sua condição, aqueles que se sentem esquecidos, mas que foram escolhidos por Ti, aqueles que estão no campo da vida, servindo, lutando, cansados, mas ainda Te ouvindo, aqueles que estão enfrentando resistência, críticas e até rejeição por responder ao Teu chamado. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, libere sobre eles clareza do chamado, que saibam que foi o Senhor quem os tirou do meio do gado e os enviou. Coragem, Pai, deles, coragem para obedecer, mesmo diante das vozes de oposição. Autoridade espiritual, não baseada em títulos, mas na unção do Espírito Santo. Provisão e direção para que possam cumprir o propósito que o Senhor lhes confiou. Que todo medo, insegurança e sentimento de incapacidade sejam removidos agora pelo poder do nome de Jesus. Eu oro pelo nosso Brasil. Senhor, nosso país está adoecido, não apenas por crises externas, mas por um vazio espiritual. Como Amazias tentou calar Amós, muitos tentam hoje calar a tua voz em nossa nação. Levanta profetas verdadeiros no Brasil, homens e mulheres com o coração no céu e os pés na terra. Derruba a religiosidade hipócrita e os sistemas corrompidos dentro e fora da igreja. Senhor, sara a nossa nação da corrupção, sara da violência, da fome, da injustiça, da mentira institucionalizada. Sim, a mentira foi institucionalizada, Senhor. Ela foi, Senhor, institucionalizada. A mentira visita os bairros esquecidos, os interiores ou sertões, ou morros, meu Pai. Tira os improváveis, envia com autoridade. Proclamamos, o Brasil ouvirá a voz do Senhor. Deus, oramos pelo mundo.
Deus eterno, o mundo está sendo sacudido, as nações se desorientam, mas o teu reino é inabalável. Envia profeta às nações em guerra, para que a tua voz se ouça acima das bombas. Consola os refugiados, sim, Deus, os perseguidos, os esquecidos, os oprimidos. Levanta uma igreja mundial cheia do Espírito Santo e não dominada pelo sistema. Estende a tua mão contra as obras das trevas, como abortos em massa, tráfico humano, tráfico de drogas, meu Pai, perversões, manipulação das massas, destruição da família e da identidade. Que o avivamento global nasça no campo, nos lugares improváveis, nas praças, nos presídios, nas favelas, nas escolas, nas empresas, nos corações quebrantados. Eu profetizo com fé que os boiadeiros de hoje se tornarão porta-vozes do céu. Eu profetizo que o anonimato será quebrado pelo envio de Deus, que a tua voz será ouvida acima da voz dos sistemas religiosos e políticos, que o teu reino se manifeste com poder, justiça e glória, Senhor. Pai, eu clamo agora por cada internauta. Oh Deus, que cada internauta entenda hoje. Oh Deus, você pode não ter nome, você pode não ter título nem palco, mas se o Senhor te tirou do campo, então há uma palavra em você que o mundo precisa ouvir. Há uma palavra em você que o mundo precisa ouvir. Usa-nos, Senhor, envia-nos, capacita-nos para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, e entrego cada internauta, cada pedido nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Jesus também curou aqui, gente. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare em nome de Jesus. É isso. Eu quero perguntar, tem alguém que você deseja aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da alma? Tem alguém que deseja voltar, renovar a sua aliança com Deus? Se tiver alguém, você vai dizer assim: eu quero, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então você vai dizer: eu quero. E você vai orar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto renovando a minha aliança e eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou Jesus, ore assim: Pai, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Pastor, o que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure essa igreja e diga que você aceitou o Senhor Jesus. Amém? Olha, irmãos, tem várias pessoas que eu vejo sendo levantados por Deus, essas pessoas se tornando hoje, sabe o quê? Porta-vozes do céu. Quem é você? Alguém perguntar para você: quem é você? Eu sou o porta-voz do céu. Deus está tirando pessoas aqui do anonimato. Você é porta-voz dos céus.
assim como Amós, Davi, Pastor Vanderlei e tantos outros. Deus tirou do anonimato, assim como Pedro, Tiago, João, que eram iletrados, eram pescadores. Deus está levantando pessoas aqui, os improváveis. Deus está levantando gente dentro da própria casa e usando com poder e autoridade aí. A história eu vejo sendo mudada aí. Aleluia. Eu vi a gente sendo levantado com poder e autoridade, sabe onde? Dentro da cadeia. Mas como assim? Os lugares improváveis eu vejo Deus levantando gente. Tem gente que entrou, presta atenção aqui, pela sociedade, entrou como bandido dentro da cadeia. Vai sair como profeta, pregador, porta-voz dos céus. Pode acreditar nisso. Você não vai perder a sua família para o inferno, não. Deus está levantando porta-vozes dos céus na sua família. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a glória dele aqui. Ele está chamando pessoas. Ele não colocou esta palavra em vão no meu coração. Oh, glória! Aleluia! Um adolescente de um lugar, podemos dizer, improvável, que nunca ninguém ouviu falar. Deus foi lá e chamou. Deus levantou, pegou lá. Pastor Luiz sabe disso. Pastor Luiz, o pai da Josivânia, a sua esposa irmã Terezinha, sabe, e tantos outros sabem muito bem disso, que estão me acompanhando aqui. Deus pegou alguém improvável e colocou aqui, não apenas no YouTube, mas olha quantos lugares que Deus me fez passar, pisar os meus pés. Quantas vidas foram impactadas e quantas estão sendo impactadas. Agora escute uma coisa aqui. Deus está me usando para impactar a sua vida. E Ele vai usar a sua vida para impactar a vida de alguém. Ele quer fazer isso. Se Ele te levantou, é porque Ele quer que você depois seja instrumento dEle para levantar outras pessoas. Mas eu não sou profeta. Não tem desculpa mais. Eu não sou filho de profeta. Não tem desculpa mais. Deus levanta aqueles que têm os corações disponíveis, corações obedientes a Ele, tementes a Ele. É esses que Deus levanta, e Deus levanta no anonimato para cumprir propósitos grandiosos. Aleluia! Não é em vão esta mensagem que eu entreguei aqui hoje, não. Receba de Deus a bênção dos céus. Receba, tem gente sendo levantado para curar. Tem gente sendo levantado para curar. Tem gente sendo levantado para libertar vidas. Levantado para discipular. Aleluia. Deus faz isso. Glória a Deus. Todos que foram curados aqui, todos que foram libertos aqui, pelo poder de Deus, Deus quer usar a sua vida para levantar outras pessoas. Então faça o seguinte, o que Ele fez na sua vida, passa adiante. Eu passei adiante o que Deus fez na minha vida. Eu passei para vocês, e tem coisas que eu sou até enjoado, porque eu falo sempre aqui no canal com vocês. Amém? Eu não me canso de testemunhar o que Deus fez na minha vida. Deus tem algo de especial. Então Ele está te levantando hoje para levantar outras pessoas amanhã. Pode ter certeza, esse problema só está aí, só estava aí para um testemunho grande, para você divulgar para outras pessoas. Deus me levantou numa casa onde não tinha profeta, para que eu fosse profeta na vida deles, levantasse outros lá. E Deus levantou. Deus usou minha vida. Deus salvou meu pai.
Deus salvou a minha família, as minhas irmãs, meus irmãos. Deus salvou. Sobrinho, até sobrinhos. Sabe, Deus levantou lá. Eu fui o primeiro lá na minha casa. Amém. Eu fui o primeiro que Deus usou. Levantou. Que entregou a vida a Jesus. Eu fui o primeiro. Amém. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Diferente essa transmissão do meio do dia de hoje, né? Diferente. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmã, a enfermidade já foi embora. Já foi embora. A doença já foi embora. O casamento que estava sendo destruído, Deus quebrou. O laço quebrou-se. E você pode declarar, e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aconteceu o livramento. Aleluia. Toma posse da bênção de Deus na tua vida. Atenção, João Neiva. É com esta mesma fé que logo mais estaremos aí com vocês. Tá bom? Logo mais, às 7 da noite, leve mais um com você. Amém? E outra coisa, mesmo se vier chuva, vá para a igreja, irmão. Não seja crente açúcar, não. Vai para a igreja. Ah, tá chovendo. Eu não vou na igreja hoje não, porque tá chovendo. Você é de açúcar? Você é farinha? Vá pela fé. Nós só temos 3 cultos na igreja. Aí você não vai. Vai para a igreja, vai buscar a Deus, irmão. Se esforça um pouco mais. Em nome de Jesus. Saia da Netflix. Saia da TV. Saia da novela, irmão. Vai para o culto que você vai ganhar muito mais. Amém? Deus abençoe vocês. Vou terminando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém, hein?